Então, preparai, aplanai o caminho. Então, é essa mentalidade que quando ali eu creio em nome de Yeshua, que o Senhor exorta Moisés, exorta ali Arão diz lá que se calou, entendeu muito bem, e que não se agradou pelo fogo estranho que aqueles dois homens trouxeram, fogo não autorizado. Deus dizima esses dois homens e logo agora Deus vai exortar: eu serei santificado pelos que hão de chegar. Aqueles que hão de ter essa consciência, esse pensamento. Um outro ponto também que eu queria deixar aqui: hão de me glorificar o meu nome com a conscientização que não são os seus braços fortes que hão de lhe sustentar. Prestou atenção nesse detalhe aqui? Outro ponto que o Eterno, ele nos exortou e nos exorta aqui nesta manhã, eu serei glorificado, o meu nome será glorificado com aqueles que hão de ter a conscientização que não são os seus braços fortes que os sustenta. Preste atenção aqui, irmãos. Eu, quando estava estudando essa porção, eu lembrei da congregação lá do Rio de Janeiro, onde a gente faz parte, onde o Senhor nos confiou. É pequena, bem pequena, simples. Somos bem simples, bem humildes ali. E quando eu estava estudando esse ponto aqui, lembrando como Deus exortou ali Arão e Moisés, que eu serei glorificado, serei santificado, e haverá aqueles que hão de santificar o meu nome, Arão. Eu comecei a lembrar das comunidades judaica messiânica que sempre são bem pequenas, né? Pequenas, e muitas vezes são instaladas em lugares difíceis, né, também. Exatamente lá. Mas presta atenção e que o Senhor também nos revelou que seria santificado pelas pessoas que têm essa consciência que não são os seus braços fortes que os mantêm. Presta atenção, irmãos, que ali no livro de Deuteronômio, capítulo 7, quando ali o Eterno vai exortar o povo de Israel, ele vai dizer assim: olha, eu não vos escolhi porque vocês são numerosos. Eu não vos escolhi porque vocês são fortões, grandões, porque vocês são bonitos, vocês têm uma aparência bela. Eu não vos escolhi porque vocês são bem numerosos. Não. Irmãos, estudando essa porção aqui, o Eterno também nos revela a seguinte coisa: Deus não depende do intelecto humano para realizar a sua obra. Presta atenção aqui. Isso é muito importante, essa parte, porque quando ele disse para Moisés e Arão que eles hão de me glorificar, e quem glorifica Deus sabe muito bem e que Deus não precisa da força do homem para poder realizar a sua obra. Preste atenção nesse detalhe, é muito importante. No livro do profeta Jeremias 17, verso 5 diz: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço forte, seu braço carnal, a sua força. Mas no verso 17, no mesmo capítulo, ele diz: bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Então, Paulo entendeu dessa forma quando ele falou com ele que o poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Isso, amém. Então presta atenção que Deus não depende do intelecto humano. Irmãos, eu queria passar isso para vocês, não que Deus está nos exortando: olha, você não precisa fazer faculdade. Não é isso que a Bíblia está falando. Muito pelo contrário, Provérbio 3,13 nos ensina, que nos exorta: bendito é o homem que adquire conhecimento e que encontra sabedoria. Há uma diferença aí. Amém? Então não está se pregando aqui que, olha, larga a sua faculdade, seu curso, nada disso. Mas Deus, ele não depende do intelecto humano. Deus não depende que eu primeiro venha encerrar, venha fazer um curso de teologia, que é importante, entre aspas, né? Que o homem venha fazer uma faculdade, venha fazer um curso. Deus não está esperando nem fazer isso para poder realizar os seus propósitos. Deus não depende do intelecto humano para poder fazer a sua obra. Deus, ele depende de um coração simples, humilde, sensível ao seu espírito. Por isso que Davi fala em Salmos, né, que
eu me apresentei diante de Ti de uma forma reta, e o Senhor me abençoou, o Senhor me concedeu poder, o Senhor me concedeu força. Por que o Espírito nos exorta isso aqui, nesta manhã? Porque lá no livro de Deuteronômio 7, a gente vai ver que Deus diz para Israel: eu não vos escolhi porque vocês são numerosos e fortes. Eu não vos escolhi porque vocês têm faculdade, vocês têm um intelecto, né, altíssimo. Eu hoje estava conversando com o nosso irmão Robertinho, né, o dono do galo abençoado, que nos acordou pela manhã. É com muito carinho, Robertinho. É com muito carinho, né? Então, o que acontece? Estava conversando com ele, irmãos, há uma diferença muito grande ali. Vocês percebem ali no livro de Marcos 12, quando um escriba fez uma pergunta a Yeshua. Quem lembra dessa passagem? Yeshua, qual é dos principais dos mandamentos? Yeshua diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o teu Deus com toda força, com todo o teu, e com todo o quê? Com todo o seu entendimento. Observe que lá na Torá não existe essa palavra entendimento. No Shema não existe essa palavra de todo entendimento. Estudando essa passagem, nós vamos ver, e o contexto bíblico e histórico também, a gente vai perceber que com todo entendimento foi uma tradição feita, porque Mateus, grande parte dele foi traduzido do hebraico para o grego. E descobrimos que essa tradução de todo o seu entendimento foi exatamente para atender aqueles que tinham o costume de cultuar os seus intelectos. Estão entendendo aqui, irmãos? Foi para atender o desejo daqueles na época, que foi traduzido do hebraico para o grego. Sim, essa mentalidade. E hoje nós vamos encontrar pessoas com essa mentalidade de que só porque eu tenho uma faculdade, só porque eu estudei muito, eu tenho condição melhor de entender as coisas de Deus do que aquele que estudo não tem, então tem pouco estudo. Eu queria deixar isso aqui também como um entendimento, que o Espírito de Deus nos exorta que ele será glorificado pelas pessoas, de fato, que têm essa consciência, esse entendimento, que a força vem dele, que o entendimento vem dele. E Paulo vai nos ensinar isso em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do capítulo 2, ele vai dizer que as coisas espirituais se discernem pelas coisas espirituais. Presta atenção que algum tempo atrás nós fomos dar aula, fomos ensinar para uma convenção, mais ou menos 50 pastores. Foi duro ali para ensinar aqueles amados. Difícil. Sim, irmãos. Olha, irmãos, é muito difícil. Porque existe uma teologia implantada na mente dos nossos amados. O que eu faço aqui é a palavra de um rabino que ele disse que aquilo que Roma criou, aquele muraço que Yeshua destruiu, que separava a gente de Israel. É isso, Efésios 2, a partir do verso 10, né? Roma criou um muraço gigantesco, que um rabino diz que esse muro foi um acontecimento pior do que o dilúvio, porque para tirar essa teologia que Roma estabeleceu, é muito difícil. É muito difícil. É por isso que o Espírito tem que se mover para que caiam as escamas dos olhos, como caiu ali de Paulo. As escamas caíram, era todo o conhecimento que ele tinha, humano. Para que Deus possa colocar outro ensino, o ensino dele. Como ele agora vai colocar sobre Arão aqui na Paraxá. É porque aquele que se chega ao eterno, ele vai receber especificamente ensinamento. E eu me darei a ele. E eu me aproximarei dele. E eu serei glorificado nele. Amém. Amém. Provai e vede que o eterno é bom. Amém. Chegai-vos a ele, provai e vede que ele é bom. Amém. Amém, irmãos. Então, a gente vai entender que a igreja moderna não conhece Adonai. Essa que é a pura verdade. Irmãos, não conhece Adonai. A igreja moderna, ela não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem tem que cair essas escamas. Mas o passo que nós temos lá no Rio de Janeiro um pedreiro. Esse pedreiro,
eu chamo ele de analfabruto, né, com muito carinho, porque ele é bem bruto mesmo, e ele é analfabeto, mas eu digo isso não para criticar, não para... Com muito carinho, ele sabe, tem uma mãozona desse tamanho. Você aperta a mão dele, grossa, você sente medo. É uma lixa. Né? Mas você sabe que este homem, veja bem, como Deus ele não depende do intelecto humano, no sentido de, eu preciso primeiro fazer a minha faculdade, eu preciso primeiro me estruturar, eu preciso me tornar uma pessoa inteligente para cumprir aquilo que o Senhor está determinando. Esquece isso. O que Deus exige, volto a falar, não está se aqui desprezando, menosprezando quem faz faculdade, muito pelo contrário, eu incentivo, eu dou toda a força, eu incentivo a fazer, porque é preciso. Mas está se falando de coisas espirituais, está se falando de prioridade nesta manhã. Prioridade. Preste atenção que Juscelino é o rapaz que faz obra lá na nossa igreja, e eu fui pregar para Juscelino, ele de fato é um analfabruto, ele não tem um brusco mesmo, e começou a ouvir a palavra acerca da visão, acerca do Shabat, acerca da lei de Kasherut. Juscelino recebeu isso com tanta simplicidade. Mas recebeu rápido. Você sabe que ele disse assim, pastor, eu entendi tudo isso que o senhor está falando aí, eu vou cumprir. E cumpre. Hoje ele deve estar lá no Shabat com a esposa e os filhos. Guarda a lei de Kasherut, por quê? Ele entendeu de uma forma mais simples. Ele disse, pastor, assim como eu tenho uma mãe, eu tenho a minha origem, eu entendi que Yeshua tem a sua origem também. Da forma mais simples. E antes de Pêssar, ele foi na minha casa, eu dei uma caixa de matzá para ele de presente. E ele me fez a seguinte pergunta, pastor, se acabar o matzá, eu posso comer outra coisa? Estarei pecando se eu comer outra coisa assim, desde que eu não tenho fermento. Mas veja bem a preocupação, e está pregando sobre a lei de Kasherut, está pregando sobre o Shabat. A Torá, e aprendeu isso de uma forma mais simples, determinando na casa dele, que não entra mais carne de porco, não entra mais essas coisas, aquilo que a Torá nos exorta. Mas da maneira mais simples ele conseguiu entender. E está cheio de desejo de cumprir a vontade de Deus. Percebe aqui que todos aqueles, quando Adonai disse para Moisés, eles hão de me glorificar, aqueles que hão de chegar a mim, hão de me glorificar, hão de santificar o meu nome. Quem quer, diga amém. Um outro ponto aqui importante, que eu queria deixar aqui, que também hão de glorificar o meu nome e terão uma conscientização da santificação. Ou seja, aqueles que hão de chegar a mim, Moisés, eles terão esse pensamento. Eles aprenderão a importância de serem santos, de serem separados. Irmãos, Levítico 20, verso 23, diz que não andeis no caminho das nações. Dá uma ideia que isso é só para Israel. Pedro vai nos tratar a igreja como uma igreja sacerdotal, santa, real. Pedro vai citar Levítico 11, 44, que aqui nós estudamos, e dá uma impressão que isso foi só para Israel e só para aquela época. Mas isso é para a igreja também. Isso é para toda a igreja. Não andeis não andei no caminho das nações. Preste atenção aí, que é exatamente nessa parte que o mundo vai entrar. É nessa parte que a doutrina que criou esse muro, esse muraço, né, para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da Torá, como Yeshua, como um judeu, como nação de Israel, como uma nação que tem uma chamada irrevogável. E por isso que as nações se levantam contra Elohim e contra o seu ungido. Por que vocês acham que as nações se levantam contra Elohim e o seu ungido? Por que vocês acham? Por que vocês acham que as nações se levantam contra Elohim e o seu ungido? Veja a importância da santificação, irmãos, da separação. E hoje é um dia bem separado, né, para Adonai, onde todo o povo que tem essa consciência da Torá separa um dia, o sétimo dia, para estudar a palavra. Qual foi um dos itens que foi inserido na bênção de Isaac para Jacó? Lembra disso?
Quando Isaac vai abençoar Jacó, o que ele diz? As nações se curvem diante de você. Irmãos, a batalha toda é essa. É espiritual. O mundo espiritual sabe que Israel há de reinar sobre as nações. E eu, com essa consciência, a consciência que Adonai exorta agora, Moisés e Arão, eles hão de entender isso. Eles hão de me santificar com esse intento, com esses pensamentos, com essa visão. Eles hão de trabalhar para estabelecer o meu nome na face da terra, irmãos. Vocês lembram em Números 14, quando ali Adonai resolve não deixar mais o povo entrar na terra, senão quem? Caleb e Josué. Mas o que ele vai dizer depois? Assim como eu vivo, e assim como eu hei de encher a terra da minha glória, irmãos, percebe-se que Deus está enchendo a vitória da sua glória. Já se sabe o nome de Adonai em vitória. Percebe-se que o povo está avançando com o nome do Senhor. Isso requer batalha, luta. Muita batalha. Porque o mundo espiritual sabe, olha, irmãos, presta atenção. Se Israel não for restaurado, se a igreja não tomar a posição dela como ela deve tomar, provocar esses ciúmes, como o próprio Moisés e Paulo falam em cima, se a igreja não tomar essa posição, presta atenção que o mundo espiritual sabe que Israel será restaurado e reinará sobre as nações. E você vai ver ao longo da história Inquisição, você vai ver nas cruzadas, você vai ver no progrões russos, você vai ver que um dos comentários que por que nos progrões russos Israel foi oprimido e muitos foram destruídos. Sabe por quê? Porque descobriram que nos seus ensinos, nos seus encontros no Shabat, havia um comentário entre eles, que eles diziam, eles ensinavam e criam que Israel estaria dominando o mundo no futuro. Foi um dos motivos que eles foram perseguidos. E você acha, por que eu sou perseguido hoje? Você acha, por que nós somos perseguidos? Se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho esse pensamento, então estou muito longe. Se eu não sofro essas pressões, irmãos, se eu estou com uma vida bem tranquila, porque Yeshua, eu não vejo Yeshua ensinar, nos dando ensino nenhum, assim, olha, você vai ter uma vida tranquila. Você vai ter uma vida assim, olha, você embarca numa lancha e vai, deixa o vento te levar, que ele vai te levar. Você não vê Yeshua ensinando isso, é só aflição. A recompensa tem. Né? Você vê que os discípulos muitos foram dizimados, foram mortos, outros foram crucificados de cabeça para baixo, foram degolados, decepados, enfim, e a igreja do primeiro século, a igreja de Atos 2, era perseguida. Por que isso? Ali é judeu, é gentil, nós temos que entender isso. E o Eterno diz para Moisés e Arão, aqueles que entendem isso, aqueles que de fato têm essa consciência, esse pensamento, essa visão, aqueles que trabalham em favor dos meus propósitos, eles hão de santificar o meu nome. Hão de me dar glória. Esse tipo de pensamento que Deus nos revela ali no livro de Levítico, capítulo 9, capítulo 10, né? Onde ali Deus fala com Moisés. Preste atenção que nesse ponto a gente pode ver que a perseguição, a aflição, os problemas surgem dentro da igreja são muitos. Né? Outros porque também estão muito dispersos. Não estão atentos, e quando não estão atentos, estão dispersos, os problemas tendem a consumi-los. Essa que é a pura verdade. Por isso que Deus ele nos exorta para que a gente esteja enxertado mesmo, que a gente possa estar junto, como a gente pode ver lá em Êxodo 6, versículo 22, quando o povo ia se santificar para celebrar a peça, se santificavam como uma só pessoa, como um só homem. Isso é muito importante. Essa consciência, esse pensamento, essa visão que Deus espera que todos nós tenhamos. E esses hão de dar glória a Adonai. Moisés, esse hão de me santificar. Esses hão de abrir os seus lábios e dirão, Adonai é o único Adonai. Amém? Quem crê, diga amém. Então não andeis no caminho das nações, não andeis nos costumes deste mundo. E esses que hão de me santificar vão cumprir com a minha palavra e vão se santificar. Ou seja, vão ser separados. A palavra kadosh, né, que é santidade, vem de uma palavra kad.
A palavra Kad é literalmente desconectado, separado. Daí a palavra santo, daí a palavra Kadosh. Então, quem tem esse pensamento, quem tem essa visão, quem tem esse cuidado de se santificar, entende muito bem a sua separação do mundo, em todos os aspectos. E por isso as festas, a gente vai aprendendo a cada dia, a gente vai sofrendo a santidade progressiva. Eu vou crescendo a cada ciclo. Amém? Um outro ponto, irmãos, que eu queria deixar aqui de uma forma rápida, é o último. Eles estarão me glorificando em cumprir os meus propósitos estabelecidos. Deus tem propósito estabelecido, e nós vamos ver isso na palavra. Eu creio que Deus tem propósito aqui nesse lugar. Eu queria dizer isso de uma forma espiritual. Nós não vemos aqui para trazer esse humilde, sempre estudo, né? A gente podia se aprofundar muito aí nessa questão do fogo, o extremo. Essa porção aqui ela é riquíssima, mas o Eterno me inspirou em trazer esses pontos, esses detalhes simples também de santificação, de separação desse mundo, enfim, dessa conscientização. Amém? Mas o último ponto estarão me glorificando em cumprir com os meus propósitos. Ou seja, Israel foi levantado para cumprir um propósito para com Deus. Falhou em parte não. A Igreja Moderna tem essa ideia de dizer que nós agora somos novo povo de Israel. A Igreja não é um novo povo de Israel. Irmãos, presta atenção que lá no livro de Isaías 44, 7, Deus disse: e eu estabeleci um povo eterno, não disse povos. Não disse Israel e uma igreja separada. Presta atenção, eu preciso entender isso ao longo das Escrituras. Yeshua como? Isso. Yeshua diz, haverá só um pastor e um rebanho. Ele diz que haverá um pastor e diversos rebanhos. Não existe isso nas Escrituras. Então, eu queria iniciar esse último ponto aqui com essa questão de a gente ter essa consciência que Deus tem um povo, uma árvore. Romanos 11 diz que fala sobre uma árvore onde nós fomos enxertados, não é mesmo? Uma parte foi cortada, a outra parte não. A outra parte é nossa. E detalhe lá, Paulo nos exorta a não se vanglorie, não se ensoberba, gente, hoje. Porque não são vocês que sustentam os ramos. Quando eu leio isso, eu fico assim, bem, bom. Amém. Amém. Eu tenho certeza disso, Senhor. Porque a raiz é santa e essa raiz, ela representa o quê? Essa raiz é a Torá, é o próprio Yeshua, são os propósitos de Adonai ali. E o mais interessante é que a Igreja Moderna, ela é separada, e eu tenho um detalhe que eu já percebi, os nossos irmãos pastores, me desculpa, né, a gente está na internet, não gostam muito de pregar Romanos 9 ao 12, não sei porquê. Porque pula esses 3 capítulos, porque você vai encontrar uma árvore que ela vai emitir seiva para os galhos, mas essa seiva é uma seiva só. Eu não sei se eu estou aqui, eu não sei se tem algum biólogo aqui, não, pastor? Existe seiva X? Tem. Mas tem. Eu não sei, sim, a fonte é uma. Eu estou enfatizando aqui. Então, eu entendo, irmãos, numa modernidade, a gente tem visto que tem uma parte da semente que manda seiva para um povo e uma seiva para outro povo. Não é isso que a Bíblia ensina. Só um povo. Esse povo ele consiste de gentio e judeu. Por isso que o Senhor diz, haverá um só rebanho, um só pastor. Somente isso. E eu preciso entender isso. Que eu sou enxertado em Israel. E que se eu sou enxertado em Israel, lógico que a Torá de Israel é minha Torá também. O ensino que eu tenho, falando em ensino, uma coisa muito importante, a gente estava conversando sobre isso, as Escrituras nos dão a origem do nosso ensino, claramente. Você pode ver lá no livro de João, capítulo 4, 22, quando Yeshua diz, a salvação vem dos judeus. Por que Yeshua falou isso? Por que você acha que Yeshua falou isso? Você vai ver que parece que esse versículo não tem muito a ver com o texto ali, né? Mas daqui a alguns anos o templo estaria sendo destruído.
Tito, né, estaria entrando em Jerusalém, destruindo a cidade, onde Yeshua, ali no livro de Lucas, capítulo 13, 35, ele diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse quem os visita hoje, mas a cidade ficará deserta, isolada, mas vocês não me verão mais até o dia que vocês vão de dizer, Baruch haba Beshem Adonai. Percebe isso aí? Que, mas antes Yeshua tinha dito ali em João 4 a origem do nosso ensino. Existe a origem do nosso ensino nas Escrituras, em Efésios 2, quando Paulo diz, olha, gentios, vocês eram estranhos aos concertos, às alianças, e agora vocês foram enxertados no Brasil. Enxertados em Portugal. E o Brasil naquela época nem existiu como nação ainda. Vocês foram enxertados em Vila Kennedy. Vocês foram enxertados na comunidade judaica ou israelita em algumas versões. É a origem do meu ensino. Por isso que lá no livro de Malaquias 4, né, vai falar, os pais ensinarão, converterão os corações dos filhos e os corações dos filhos aos pais. Ali a gente vai entender dentro de uma estrutura, dentro de uma revelação, dentro de um contexto bíblico, que os judeus estariam ensinando os gentios. Quem são os nossos pais? Amém, amém, muito bom aplicado. Outro detalhe que eu queria que só frisar, que o tempo passa, para poder a gente estar aqui quase encerrando, vocês vão ver que 1 Corinto, essa conscientização eu preciso ter, irmãos, porque eles hão de dar glória a Deus. Eles hão de santificar ao Senhor, hão de ter entendimento para realizar os propósitos de Adonai que serão estabelecidos através de um local, através da sua própria vida. Mas preste atenção aqui, que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, o que Paulo diz? Não errais como os vossos pais no deserto. Não é isso que está lá escrito? Vamos ler, não para ficar aqui na minha palavra. 1 Coríntios, capítulo 10, 10. Assim, ora, irmãos, não quero que ignorei que os nossos pais estiveram todos sob e todos passaram pelo... Presta atenção, os vossos pais, os nossos pais. Presta atenção aqui, essa conscientização, os nossos pais. E quando ele diz para essa igreja, essa igreja era a igreja de Corinto, fora dos muros de Jerusalém, mais gentil que judeu. Ali. Pode procurar lá num contexto histórico. E Paulo vai tratá-los, os pais dessa igreja que tinha mais gentil fora de Jerusalém, os judeus que estavam lá no deserto. Eles já consideram como irmãos. Exatamente. Então vocês estão notando que cada ponto desse que a gente está tratando aqui, Deus espera que nós tenhamos essa conscientização, esse entendimento, porque nós vamos entrar numa grande batalha. A igreja do Senhor vai entrar numa grande batalha, e a igreja do Senhor, irmãos, de fato, ela não tem ligação com a política nem com o comércio. Se eu pregasse isso aqui alguns anos atrás, na época da Inquisição, nós já estaríamos presos. Mas a perseguição espiritual, ela existe. Ela existe. As pessoas não te perseguem fisicamente, literalmente, mas literalmente nos ares ela existe. Preste atenção aqui que os pais da igreja eram judeus. E preste atenção aqui que esse último ponto diz, estarão me glorificando em cumprir os meus propósitos. E somente um povo com essa consciência da existência de um único Deus, somente esse povo com a consciência que não se deve se misturar com as outras nações, não deve seguir os costumes de outras nações. Hoje nós vemos aí o mundo entrando dentro da igreja, né? A política entrando dentro da igreja. Eu creio assim, em nome de Yeshua, através das Escrituras, que Deus nunca vai operar numa igreja ao qual está envolvida com a política. Salmo 95 é claro em dizer que Adonai que conduz o seu povo. Quando uma igreja vai se casar com uma política, vocês já sabem disso. Existe toda uma estrutura ali que o leva à corrupção. O Senhor jamais vai operar num lugar, operar num lugar dentro dos seus propósitos não humanos,
com uma igreja ligada com o paganismo, revestida com o paganismo, nunca ela vai conseguir cumprir com os propósitos de Deus. E eles estarão me glorificando em cumprir os meus propósitos. Então Israel foi levantado para cumprir propósitos. E Deus nos ensinou hoje pela manhã que Israel foi levantado para cumprir com os seus propósitos, não porque era uma nação grande, forte, robusta, muito pelo contrário, com relação às outras nações, eram de número menor. E aqui também a gente pode ver, pastora Sandra, toma aqui essa liberdade, o número é bem menor. Isso se aplica aqui exatamente como aqui na Vila Kennedy. Deus não nos escolheu porque nós somos fortes, grandes, bonitos, belos. Sei que tem muita pessoa aqui bonita, né? Deus não nos escolheu porque o nosso braço é forte. Deus nos escolheu por 2 motivos. Está na Torá isso lá em Deuteronômio 7. Primeiro dele, ele tem uma promessa para com Abraão, Isaac e Jacó. E ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque ali Jacó vai abençoar, Isaac vai abençoar Jacó. E um dos pontos inserido nessa bênção é que, eu já estou quase encerrando, que as nações hão de se prostrar diante de ti. Você pode ler lá isso no livro de Gênesis. Presta atenção, irmãos, que a Torá nos ensina que nós vamos dominar. A igreja forte, a igreja pautada na Torá, a igreja cumprindo com o tempo do Senhor, a igreja cumprindo com as festas, com as leis, com os preceitos. A igreja, de fato, inserida naquilo que Deus ele determina, ela domina, ela se torna forte, poderosa, não dominada pela política, pelas culturas humanas, pelo paganismo, dominada sim pelo Senhor, amém? Que é Ele que conduz a sua igreja. Então presta atenção aqui, que Israel foi levantado para cumprir com o propósito, e quando Yeshua vem à terra, encontra Israel subjugado, aquela nação que foi tratada como nação sacerdotal, em Êxodo 19, verso 6. Yeshua agora vem e estabelece agora o seu propósito com os discípulos judeus, para expandir a Torá por toda a terra. Amém? Mas onde nós entramos aqui? Nós fomos levantados para com um propósito. Agora que eu hoje pela manhã orando ao Senhor, o Senhor me revelou a questão do sapato preto. Que antes de vir para cá, umas 2 semanas antes eu tive um sonho com um sapato. Alguém me dava um sapato preto bonito. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei com a minha esposa, com as pessoas, mas por que esse sapato bonito? Bonito, né? E buscando a presença de Deus, lá no Salmo 119, rapidamente, eu falei, Senhor, o Senhor está nos ensinando a questão das coisas que hão de ser estabelecidas, e o Senhor está nos ensinando o tipo de pessoas que hão de te dar glória, hão de te santificar com os seus lábios. São pessoas que conhecem a sua palavra, são pessoas que adoram o Senhor, são pessoas que têm responsabilidade com a sua palavra. Quem crê, diga amém. Mas já no Salmo 119, rapidamente, veja bem, aqui, 119, e quando eu perguntei ao Eterno sobre a questão, por que esse sapato? E eu vou confessar para você, eu cheguei em Vitória sem essa resposta, por que esse sapato preto? Depois que a pastora, né, eu liguei para a pastora falou sobre a questão da troca de sapato. Por que esse sapato preto? E eu conversei com a pastora Sandra me falou acerca da troca do sapato. Eu falei, pastora, eu fico assim, maravilhado, porque eu tive um sonho essa semana que alguém me dava um sapato preto muito bonito. Aí, até agora, até mesmo antes do galo me despertar, no caso do nosso irmão, aqui no versículo 119, versículo 133, diz assim, firma os meus passos na tua palavra. Amém? Amém. Olha aí, passos, está falando sobre sapatos, andar. Em alguma versão está assim, ordena os meus passos na tua palavra. Ordena os meus passos na tua palavra. Amém. Eu não me
domine a iniquidade alguma. Olha, Deus está falando de santidade aqui. Né? E lá, quando vai exortar Moisés, e vai exortar Arão, falou de santidade também. Eles hão de me santificar. Eles hão de cumprir com meus propósitos. Eles hão de ter essa consciência. Eles hão de me dar glória. Eles hão de realizar os meus propósitos. Irmãos, só uma congregação com essas características consegue fazer isso. E nós não estamos aqui entrando num caminho de nos vangloriando, sim. Aonde que nós vamos nos vangloriar aqui hoje? Em compartilhar com eles os despojos. Amém. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, irmãos. O que Adonai diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17? Alguém lembra? 9. Adonai fala assim, olha, não, 9, perdão. Ele diz assim, não se vanglorie no seu próprio entendimento. Não se vanglorie na sua própria força. O Eterno já nos exortou aqui que ele não vai depender, não vai ficar na dependência do meu próprio intelecto para fazer a sua vontade. Ele vai esperar em mim um coração sincero, puro, simples, humilde. Então ele diz assim, não se vanglorie na sua própria força, na sua própria riqueza, no seu próprio entendimento. Mas se você tiver de se vangloriar, se vanglorie nisto, em me conhecer. Esse hão de me dar glória, esse hão de me santificar, esse hão, Arão e Moisés, esse hão de realizar os meus propósitos, a minha vontade. Então, aqui, quando eu li essa palavra, e o Senhor disse, ordena os meus caminhos, os meus passos. Presta atenção, não, passos. E nesse mesmo livro, no verso 105, o Davi diz, lâmpada para os meus pés são a tua, e luz para os meus caminhos. Ordena. Por isso que veio também, pastora, a questão do sapato preto, orando ao Senhor. Eu entendi também por que Josué. Por que ela abre lá também rapidamente, irmãos. Eu não vou passar muito, mas a gente precisa passar isso. Lá no livro de Josué, capítulo 5. Veja ali que a gente vai perceber que o anjo, também por revelação, ele vai firmar ali um ato profético. Vocês entenderam isso? Um ato profético, né, nosso irmão Betinho? Um ato profético ali, Josué, rapidamente, 5, versículo 13, amém? Olha lá, estando Josué de pé, de quê? Perto de? Levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua ou desembainhada. Isso aí está no sentido de pronta para exercer juízo. Sim. Mas percebe lá que Davi vai pedir a Deus o quê? Que ordena a tua palavra dos meus passos, do meu caminho. Passos, né? Então olha lá, presta atenção aqui. Chegou-se José a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então José se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sua sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Fez Josué assim. Josué, você vai perceber que tinha toda essa consciência que nós aprendemos aqui. Josué tinha Elohim como o único Senhor. Josué se preocupava em se santificar. Josué levava o povo ao povo a não se misturar com os regulamentos das outras nações. E agora o anjo se apresenta a Josué. Percebe aqui, Josué tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Preste atenção que Josué não havia enxergado ainda com os seus olhos espirituais. Lugar santo é um lugar separado. Lugar santo é um lugar separado e você começa a perceber que aqui, por revelação, Josué de fato precisaria entrar ali, resgatar aquela cidade. Mas veja bem, o anjo já havia estabelecido como algo santo. Um ato profético ali é santo. O lugar que você pisa é um lugar santo. E aquele lugar tinha muitos ídolos, tinha muitos problemas, muitas nações.
Mas presta atenção no que Deus está nos ensinando nesta manhã. O lugar santo. O lugar que você pisa, santo. Por que o sapato? Aqui, presta atenção, que eu entendi orando ao Eterno. O sapato, ele vai simbolizar a ordenância. Porque Davi pede para que o Senhor ordene os seus caminhos com a sua palavra. A ordenância. E por que o sonho do sapato preto bonito? Porque a palavra ela é bela. Salmo 19 diz que ela é perfeita, refrigera a alma. Ela é mais doce que o favo do mel. Então, o sapato bonito preto, ele representa a ordenância. Agora, a troca de sapato, pelo que o Eterno me revelou, vai simbolizar a simplicidade, a humildade, a obediência. Foi isso que o Eterno colocou no meu coração. Então a igreja ela é pequena. Deus não vos escolheu porque nós somos grandes, bonitos, fortes. 2 pontos porque que Deus te escolheu. Diga para o teu irmão, Deus nos escolheu. Por causa de 2 coisas importantíssimas. Primeiro, tem uma promessa para com Abraão, Isaac e Jacó. Segundo, porque nos ama. Simplesmente isso. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria aqui orar e que Deus te abençoe. Então, eu entendi assim, o Espírito nos mostrou assim, que essa troca de sapato, o sapato ele simboliza aí a ordenância, a palavra. E a troca de sapato é a humildade e a simplicidade. E nós só vamos conseguir avançar, vencer, conquistar aquilo que Deus está mandando, se houver de fato obediência, simplicidade, humildade em nossos corações. Eterno, nós te bendizemos, nós te adoramos, te pedimos muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, nesse lugar, Senhor, com os nossos irmãos, ouvindo a Tua palavra, Pai, sentindo a Tua presença neste lugar, um lugar simples, mas cheio do Teu poder, da Tua alegria, da Tua unção, em nome de Yeshua. Muito obrigado, Senhor Deus, continua sendo conosco, Pai querido, nessa tarde, nesse Shabat, que esse Shabat, Pai, seja um dia de fato de descanso, um dia de santificação na Tua palavra, um dia, Senhor Deus, Pai, abençoado como a Torá nos ensina. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, Senhor Deus, estudando a Tua palavra ela é a verdade, por isso que Yeshua nos mostra, santifica-nos na palavra, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Por isso, continua nos revelando, Pai, a tua graça, o Teu poder, a Tua unção, Pai, as nossas vidas, Pai, as vidas que aqui estão, sejam para a Tua honra e sejam para a Tua glória, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.